Oi, gente, meu nome é Ana. Eu tô aqui com um ex-aluno do pré-universitário, Guilherme, e ele foi convidado pra gente fazer uma conversa, né, com ele sobre a experiência dele aqui no pré e um pouco mais sobre a vida dele depois aqui da escola. Então, vamos lá. É isso aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu fui aluno aqui do pré. Eu comecei aqui no pré, né? No sexto ano do ensino fundamental, lá em 2011. E não existia nem esse prédio aqui ainda. Esse prédio aqui estava em construção, né? Eu comecei a estudar num prédio, numa rua aqui atrás. E eu vim para cá no sexto ano. E passei toda a minha fase de ensino fundamental e ensino médio aqui dentro do pré-universitário, né? E, poxa, durante todo esse tempo eu tive contato com pessoas maravilhosas aqui, que eu levo pra minha vida toda. Inclusive, desde funcionários a amigos meus mesmo, sabe? Que fazem parte da minha vida até hoje, tanto minha vida pessoal, social, né, quanto minha vida profissional. Eu colhi muitos frutos aqui dentro desse colégio, né? E acho que é isso. Show. Então, eu queria começar perguntando, assim, como foi sua experiência aqui no pré sobre seu pré-vestibular, né, antes de ir para a faculdade, como é que foi seu preparatório e esse momento? Isso aí é uma questão que ela é bem importante, né? Porque a gente sabe qual é a dificuldade hoje de fazer uma faculdade federal, ainda mais num concurso tão concorrido como o curso de medicina, né? E, assim, aqui dentro do pré, eu sempre fui bem amparado, sabe? Tanto pela equipe pedagógica, que é muito importante, né? Eu sempre tive uma atenção muito individualizada aqui dentro, com base nas suas dificuldades, sabe? Por exemplo, eu tinha dificuldade em algumas matérias, eu ia conversava com a coordenadora e com o meu coordenador da época, e a gente sempre tinha uma atenção voltada especialmente para aquilo que eu era deficiente, né? Isso é muito importante. E além disso, eu acho que aqui dentro do pré, eu acho que o maior diferencial, né, entre os outros sistemas de ensino é porque aqui a gente tem o sistema do SAIS, né? E durante a minha trajetória de estudo para conseguir passar nessa faculdade federal, o sistema do SAIS, eu posso afirmar que, para mim, pessoalmente, foi o melhor sistema educacional que eu já vi, assim, para você trabalhar com educação, sabe? Porque os simulados, eles são muito bem feitos, com uma linguagem muito clara e muito objetiva e muito próxima do que você tem do vestibular do Enem em si, entendeu? Então, você tem um nível de proximidade que ele chega muito perto ali da prova. Então, você consegue treinar com base naquilo que vai ser cobrado e com uma linguagem muito próxima daquilo que vai ser realmente feito ali na hora, sabe? E isso é muito importante. Além disso, também os gabaritos das questões, eles são muito bem construídos, sabe? E isso é muito importante, porque além de você acertar aquilo que você sabe, você tem que corrigir aquilo que você não sabe, porque senão você não consegue aprender, sabe? O processo de aprendizado, ele constitui disso, né, também, de você conseguir aprender com seus próprios erros. E isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que durante toda essa minha trajetória aqui dentro, esses foram uns dos principais diferenciais, assim, de eu conseguir esse feito, né? Que não foi fácil, envolveu muito estudo. É muito difícil, sabe? Mas com paciência, perseverança, você consegue chegar. Assim, porque hoje em dia o preparatório que a gente tem é bem puxado mesmo, né? A gente tem aula à tarde, a gente tem que sempre hoje em dia tem uma folha, sabe, de exercícios que os professores passam pra gente, que a gente faz em aula, a gente tem que fazer em casa, a gente tem que entregar pra eles. Então, na sua época, quando que você se formou? Eu me formei em 2018. 2018, então. 2018. Foi antes da reforma do novo ensino médio. Então, era Eu diferente. tinha algumas aulas à tarde, mas não era essa periodicidade tão constante de todos os dias e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu acredito que, assim, as mudanças que vieram, ainda mais para vocês, elas vieram para melhorar o preparatório, sabe? Porque é uma situação bem complicada mesmo. Porque você tem que ter muita disciplina, sabe? Tem que ter muita disciplina para você conseguir prestar atenção, você estudar.
E, poxa, já envolve bastante tempo, porque você está aqui na escola de manhã e de tarde. Então, você tem que ter aquele tempo para você conseguir exercitar com as suas questões, para você fazer, entregar as listas para os seus professores, né? E corrigir e tudo mais. Mas eu acredito que é o caminho. Não, sim. Esse negócio dos exercícios, acho que ajuda muito, né? Mas qual foi um dos métodos que você mais usou para, assim, você conseguir a sua aprovação, assim, em questão de exercício ou simulado? Você via, assim, mais videoaula? Como é que era? Então, a preparação para um vestibular, como o Enem, como a faculdade de medicina, né? Ela envolve muitos caminhos e é um caminho que você vai fazendo por etapas, sabe? Eu estudava sempre por etapas. Então, tipo, no começo do ano, eu assim, isso em todos os períodos do ano, né? Prestar atenção nas aulas, anotar, fazer todas as questões e tudo mais. Prestar bastante atenção nas aulas, fazer resumo. Mas a preparação que eu tive, ela foi muito baseada na resolução de questões também, além das aulas que você tem, entendeu? Então, eu recebi uma lista de questões que eu tinha que fazer. E aí eu fazia as listas de questões com base nas aulas que eu tinha, entendeu? E aí, com base nessas listas de questões, depois eu corrigia as questões uma a uma e corrigia os meus erros, entendeu? E isso com base nos diferentes assuntos que a gente tem no vestibular hoje em dia, né? Que são inúmeros, e matemática, então. E é isso. Aí, com base e com relação aos simulados, eu fazia mais os simulados de tempos em tempos, né? A escola disponibiliza os simulados, né? Se eu não me engano, são 5 ou 6 simulados por ano, né? Que você tem. E ali é o momento pleno de você testar, sabe? Você tem que ter a máxima concentração, porque ele está realmente simulando, como diz o próprio nome, né? Está simulando o dia da prova. Então, ali é o momento de áurea, assim, que você tem para você poder testar aquilo que você realmente sabe. Sabe? E aí eu fazia os simulados SAIS, que são simulados excelentes. Para mim, o melhor que tem no país, sinceramente. Eu tive contato com muitos outros sistemas de estudo, tá? Inúmeros sistemas de estudo dentro da minha formação e do meu estudo, né? E o SAIS, assim, para mim, é o simulado que ele realmente vai mimetizar o que você vai acertar na prova com uma margem de erro muito pequena. Entendeu? E eu acho que é isso, sabe? Então, eu dividia meu tempo de estudo entre as listas de exercícios e os simulados que eu fazia, sabe? Sempre corrigindo aquilo que eu errei e tudo mais. Acho que é isso. E o apoio que você teve na escola, tem alguém que você se lembra, algum professor, por exemplo, ou até da coordenação que você se lembra, assim, que você tem uma memória afetiva? Você se lembra de alguém? É lógico que eu lembro, né, cara? Todas as pessoas aqui desse colégio foram fundamentais, assim. São pessoas de muito valor e muito carinho que eu tenho até hoje, né? Tanto, poxa, equipe profissional, dos professores, o Fabinho, de História, foi o patrono da minha turma. Aqui posso listar um monte de pessoas daqui que talvez nem esteja mais fazendo o corpo da escola, né? Mas o Anderson de português. Ele saiu. Tem bastante gente. Tem o Luciano de biologia, tem a Fernandinha de matemática também. Tem muita gente. E inclusive os funcionários aqui, cara. A Ana também é uma pessoa extremamente capacitada, atualizada também, sabe? Porque hoje em dia você precisa disso, né? Você precisa ter profissionais capacitados, especializados para atender individualmente cada aluno. Porque cada aluno, ele é diferente em relação a tudo, em todos os aspectos, cada um tem suas afinidades, sabe? Cada um tem suas afinidades com relação às matérias que gosta. Tem gente que gosta mais de português, tem gente que gosta mais tem gente que gosta mais de biologia, tem gente que gosta mais de matemática, e com isso vai seguir a carreira com base na sua afinidade, né? Mas o que eu digo como tratar individualmente o aluno, que eu vejo muito isso aqui na equipe pedagógica, né? Aquela atenção especializada também para as dificuldades do aluno, sabe? Porque não adianta, eu tenho um aluno que é muito bom de matemática e ele não se dá bem em português e ele fica deficiente com isso. Então ele tem que trabalhar essa parte de português. E aqui na escola eu sempre fui muito bem assistido com relação à coordenação, com
com relação ao Bruno também, a diretoria sempre foi muito aberta. Eles sempre foram muito abertos aos alunos também, sabe? Ao debate. A nossa turma sempre levava as coisas de coordenação. E a gente era muito bem recebido, sabe? É muito importante também uma escola que dê autonomia aos alunos, sabe? Uhum. A gente aqui no pré, eu lembro disso até hoje, sabe? A gente tinha muita autonomia para decidir muitas coisas. Sim. Claro, sempre com supervisão deles e tudo mais. Era sempre uma conversa, mas o diálogo muito, muito fácil, muito acessível, sabe? As pessoas com profissionais que entendem também os nossos anseios, porque nós somos jovens, né, cara? Então a gente tem uma cabeça diferente das pessoas que pensam, que estão acima da gente, né? Então a gente ter esse diálogo é muito importante, sabe? Eu acho que isso que faz toda a diferença na nossa formação. Uhum. E, é claro, você tinha que ter alguma área que você tinha mais facilidade, né? Além do apoio em coisas que você não tinha facilidade, mas tinha alguma matéria que você tinha mais facilidade e que até no Enem você se deu melhor? Eu gostava muito da parte de biologia e de química, né? Eu gostava muito dessa parte. E eu tinha mais facilidade, realmente. Eu gostava muito, estudava mais até, inclusive. Mas quando chega na prova do Enem, aí às vezes a gente não tem tanta dificuldade, a gente não tem tanta facilidade assim, porque é uma prova meio traiçoeira, né? Pois é. Mas assim, com calma, tranquilidade, você acaba desenvolvendo uma casca também ali de resolução de questão, de controlar sua ansiedade. A prova do Enem, ela é baseada nisso, de você controlar sua ansiedade, porque se você for ansioso para a prova, você acaba esquecendo aquilo que você sabe. Você errar aquilo que você sabe é terrível, porque bate uma frustração, um sentimento horrível, porque não tem nada pior que isso, né? E eu tinha muita facilidade com isso. E aqui no pré, eu tinha um pouco de dificuldade na questão de matemática e de física, que é o carrasco de todo mundo, né? É o carrasco de todo mundo. Mas aqui na escola eu aprendi a resolver questões, aprendi a metodologia de resolver questão, junto com os professores, né, e tudo mais. Eu tive professores muito bons. E eu acho que é isso, sabe? Me auxiliou bastante com relação à questão do vestibular. Mas aí, em questão à preparação não só de estudo, né? Você fazia alguma coisa, no caso você disse na questão da ansiedade, você conseguiu trabalhar isso bem? Você fazia, por exemplo, alguma atividade física por fora? Ou, sim, cuidava mais do seu corpo mesmo antes de conseguir estudar? No começo eu não fazia muita atividade física, não. Não dá pra mentir também, né? Não gostava muito de fazer e tudo mais, mas é uma coisa que faz toda a diferença no seu rendimento do seu estudo. Se você não faz atividade física, você tá fadado, assim, a ter muita dificuldade, tanto porque a atividade física tá totalmente ligada à tua cognição, à tua capacidade de raciocínio de pensamento rápido. Então, a partir dos meus anos, assim, de muita batalha, né, e tudo mais, comecei a fazer atividade física. Hoje em dia, eu jogo vôlei na faculdade também. E isso é muito bacana, né, porque a escola aqui, ela sempre estimulou a gente a fazer atividade física, né. A gente sempre teve aula de educação física e tudo mais. Depois da prova, a gente tinha um tempinho liberado lá embaixo que a gente jogava futebol, né? Jogava vôlei e tudo mais. Cada dia era um esporte, se não me engano. A gente tinha uma reunião, eu lembro disso. A gente tinha uma semana de provas, né? Que a gente fazia. E aí a gente acabava a prova e descia pra fazer o esporte, né? E jogar. E, pô, isso é muito interessante, porque na faculdade você pensa que vai acabar e tudo mais, né? Mas não, cara, você tem vários tipos de modalidades de esporte também. E isso é muito presente dentro da universidade, sabe? Você tem natação, você tem vôlei, futebol, futsal, handball. Então, é muito bacana isso, porque você vê o espelho, né? Eu digo que a escola, ela tem que ser um espelho da sua vida adulta também, né? Porque ela tem que te preparar para a vida adulta, né? E até nisso, a escola, ela se faz bem presente. Não sei, você faz Unirio, certo? Unirio, isso. Então, eu não sei como é que é na sua faculdade, mas, por exemplo, eu quero fazer UF, né? Meu irmão é de lá e na faculdade dele tem Atlética. Isso. Na sua também tem, né? Tem Atlética. Inclusive, essa blusa aqui é a blusa eu não da tinha nossa reparado. Atlética. Não sabia. Bonita. É, bem bonita. Caramba. É a blusa que a gente usa nos jogos, inclusive, quando a gente vai jogar contra a UF, contra a FRJ, a gente usa esse uniforme.
que é o uniforme da Atlética lá da faculdade. Ah, tá. É, muito bacana. E você faz parte do time de vôlei? Isso, do time de vôlei lá da faculdade. A gente joga, né? São 2 jogos. São 2 jogos universitários por ano, né? E a gente também compete em outras competições, outros torneios por fora. E é muito bacana, porque você faz círculos de amizades, é muito legal. Nossa. E quando você foi aprovado, como é que foi a sensação? Como foi, assim, o momento? Assim, foi a melhor sensação do mundo, assim. É uma coisa indescritível, sabe? Você passar numa faculdade federal, que sempre foi seu sonho, depois de você ter batalhado, estudado tanto, sabe? Sim. Ter ralado tanto, e você vê o seu sonho ali concretizado na sua frente, sabe? Então foi um momento de bastante tensão também, sabe? Porque o sistema que a gente tem de ingresso nas faculdades federais, ele não é fácil. Sim. Então, e aqui na escola você tem também esse apoio nesse momento que você tem que fazer a sua escolha, porque dentro do SISU, se eu não me engano, você tem 4 ou 5 dias para escolher o futuro da sua vida durante 6 anos, ou 4 ou 5 anos, dependendo do curso que você vai ter. Então, você ter esse apoio, esse respaldo de profissionais que já passaram por isso outras vezes, outros cenários parecidos, isso é muito importante, porque não é uma decisão fácil, envolve família, envolve o lugar que você vai ficar e tudo mais. Então, assim, quando você realmente passa, é muito bom, indescritível, assim. É a melhor sensação do mundo. O que você acha mais de diferente que tem da escola, da sua rotina da escola e da rotina da faculdade? Tem alguma coisa que mudou muito, que você sentiu, assim, um baque de diferença entre os dois? Entre a escola e a faculdade, são rotinas diferentes, mas, assim, são diferentes com relação à sua preparação, ao que você estuda, né? Mas hoje em dia elas estão cada vez mais próximas, sabe? Porque com essa nova reforma, né, do ensino médio, eu faço uma faculdade de medicina que é uma faculdade integral, entendeu? Então eu passo o dia inteiro também fora de casa. Hoje eu já estou no internato, né? Já estou no 9º período, então já estou na parte prática. Mas antes é a mesma batida, sabe? De aulas intensas de 8 a meio-dia, depois você tem que voltar e tem aulas de 1 às 5 da tarde, então não é nada fácil, sabe? Então eu acho que você ter esse contato antes, sabe, com essa rotina, querendo ou não, um pouco mais maçante, um pouco mais difícil, você chega lá na frente com um preparo diferenciado também, porque você já está acostumado com aquilo ali, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. No seu internato, como é que é? Na verdade, assim, desculpa a ignorância, mas o internato eu não sei o que faz, como é que é? Então, o internato eu vou começar agora. O internato ele é a parte prática da medicina, porque o curso de medicina é dividido em 3 grandes ciclos, né? O ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, o ciclo clínico, que são os 2 posteriores, e o último, os dois últimos anos, que é o internato, que é a parte prática mesmo, né? Então, o internato ele é dividido em 5 grandes áreas da medicina. Então, você roda, né? Você está lá todo dia, então você tem mais responsabilidade, você tem número de leitos e pacientes para atender, você participa de rounds, sessões clínicas, junto com os staffs e com seus professores, sabe? Então, você tem mais responsabilidades, assim. E você passa 4 anos se preparando justamente para essa parte, né? Para essa parte do curso que é a melhor parte, assim, por dizer, né? É isso. Mas aí, então, esse internato é tipo uma residência, talvez? Ou são coisas diferentes? É como se fosse uma residência. Só que a residência é a fase posterior do internato, né? Quando você se forma, e aí você faz a residência médica. Depois que você termina. Exatamente, depois que você termina. Porque quando a gente faz a faculdade, a gente se forma como médico generalista. Então, a gente passa por todas as grandes áreas do curso, né? Então, você se forma como médico generalista e depois você vai fazer a sua residência médica, que aí você vai se especializar com base naquilo que você tem mais afinidade, né? Tem gente que vai fazer pediatria, tem gente que vai fazer ginecologia, obstetrícia, tem gente que vai fazer anestesia, cirurgia, enfim. São milhões de opções que você tem e essa é a parte mais posterior.
Mas é bem bacana também. Uhum. E você já tem ideia do que você vai fazer depois que você terminar? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder, né? É bem difícil de responder. O meu pai é pediatra, né? Então, eu tenho um pouquinho de inclinação. Sabe quando você tem maior afinidade para aquela área, se sente bem trabalhando com aquilo? Eu gosto muito de trabalhar junto com a pediatria lá do hospital que eu trabalho, do Hospital Gafreguini, que é o hospital lá da minha universidade, da Unirio. E a gente se sente muito... Eu me sinto particularmente muito à vontade ali naquele ambiente, sabe? Mas assim, você tem muitas afinidades também lá em outras áreas, sabe? Eu gosto de cirurgia também, eu gosto de anestésio, de anestesiologia. Então, durante esses 2 próximos anos aí, vai ser o meu momento de decidir para onde que eu vou, assim, sabe? E sem pressa nenhuma, porque a gente, quando forma, a gente forma como médico e independente da sua especialidade, né? Médico é médico aqui em qualquer lugar, independente da idade da pessoa, do gênero, do sexo da pessoa. Médico é médico e a gente tem que estar bem preparado para atender todos em qualquer situação. E dizem que ninguém entra na faculdade sabendo exatamente o que vai cursar, né? Tipo assim, seguir. Eu, por exemplo, tenho milhares de meios para ir na medicina veterinária e eu não tenho certeza. E medicina veterinária, você tem 1 milhão Muita coisa pra fazer. Pois é, eu não tenho ideia. Tem anestesiologia na medicina veterinária também, que é muito bacana. Tem cirurgia, tem animal de grande porte, pequeno porte. Tem muita coisa para seguir. Exatamente. Você já pensou em seguir algum outro curso? Ou você até já pensou em talvez desistir da medicina? Ou sempre foi um negócio que você sempre quis, sempre foi um sonho seu? Eu já pensei em seguir carreira militar. Numa época que eu estudava até aqui no pré, sabe? Eu pensei em seguir carreira militar, queria fazer os concursos da ESA, né? Da SpaceX. Era uma época que eu estava focado nessa parte, mas depois que eu comecei a ter mais contato com os meus professores aqui de biologia, de química, e muito por influência da minha família também, meu pai, né, lá em casa, minha mãe, e eu também passei numa época daquela da pandemia, né, que foi em 2021, e a gente vendo aquele caos todo, né, na saúde e tudo mais, as pessoas com muita dificuldade, né? Aquilo ali pra mim foi um grande baque, né? E aí eu realmente eu realmente tendi mais a seguir para o caminho da medicina mesmo, sabe? Mas eu já pensei sim em outras áreas, porque a gente sempre tem que ter uma segunda opção, né? Nem sempre aquilo que a gente quer é realmente aquilo que vai dar certo ou você tem que sempre ter um respaldo de outras... você tem que sempre ter uma segunda opção, porque faz parte da vida, né? Não é sempre que a gente vai conseguir seguir aquilo que realmente a gente quer e a gente tem que ter um pouco de flexibilidade com relação a isso, né? E hoje, dentro da medicina, eu estou descobrindo que eu gosto de muitas outras áreas também, sabe? Fazendo faculdade de medicina, eu comecei a descobrir que eu gosto de muitas outras áreas, entendeu? Tanto como direito, e as coisas, elas se interligam, sabe? Não é nunca uma coisa só. Você nunca vai estar... você nunca pode pensar que você vai estar sempre inflexível em uma coisa só ali. Você sempre tem opção de você diversificar aquilo que você trabalha. Isso é exatamente igual ao estudo. O estudo é exatamente igual. Dentro da escola, você sempre tem que diversificar aquilo. Eu gosto de matemática, mas eu tenho que ter português também, porque senão não adianta você ficar estudando só matemática e deixar o português de lado, porque quando chegar lá na frente, você vai sentir falta do português. E quando você faz uma faculdade... Eu, na faculdade de medicina, eu comecei a olhar para outros horizontes também e descobri que eu tenho afinidade por outras áreas também. E aí eu acho que é isso, sabe? Você tem que sempre estar diversificando aquilo que você gosta, tanto na vida profissional como vida acadêmica. E acho que é isso. Tem alguma coisa, assim, que você aprendeu aqui na escola com alguém? Ou alguma, talvez até matéria que você levou mais para a faculdade? Assim. Matéria que eu tenha levado mais para lá. Acho que é mais a parte de biologia e de química, né? Que é a parte que mais
que mais aparece, assim, dentro do nosso curso, né? Sim. Porque quando você faz uma faculdade de medicina, por exemplo, quando você está dentro de uma faculdade de medicina, você acha assim, caraca, quando eu estava na sua posição, né, de aluno do terceiro ano, eu via aquelas pessoas como, meu Deus, eles estão estudando coisas absurdamente diferentes e tudo mais. Só que na realidade não. Você, no começo da faculdade de medicina, você passa 2 anos estudando todo aquele ciclo básico. Então, é lógico que você vê com muito mais profundidade, né? Claro. Todas essas partes você vê com muito mais profundidade, mas você passeia por questões que você aprende aqui na escola. Por exemplo, se eu for discutir fisiologia aqui com você, você vai conseguir discutir junto comigo, entendeu? Porque você sabe, a escola ela te dá isso, sabe? Não prepara, Você né? você tem que receber essa preparação. Assim como química, se for discutir bioquímica aqui com você, você vai conseguir discutir comigo também, porque a gente passa por isso, né? Então, é muito legal porque você vê que a escola ela te prepara muito bem para a sua vida acadêmica e profissional. É muito importante isso, porque isso faz total diferença lá na frente, sabe? Quando você vê na escola aquilo que você vai rever ou aprofundar na faculdade, você tem uma facilidade muito maior de aprender e de conseguir internalizar aquilo que foi apresentado para você, sabe? E isso faz toda a diferença, toda a diferença. E o SAIS é, inclusive, para mim, um dos melhores materiais acadêmicos que tem. Gente, é muito bom. É muito bom. Eu gosto bastante das questões do SAIS e tem tanta questão de várias faculdades do Brasil inteiro. Assim, é um apoio absurdo que eles dão. A literatura é boa, sabe? O modo de... A divisão das disciplinas também, a divisão dos assuntos, ele é muito bem construído para facilitar o teu processo de aprendizagem, de internalizar aquilo ali. Isso depois, com o tempo, você vai pegando, você vai olhando para trás, você vai enxergando como aquilo fez diferença, sabe? É muito legal. Mas em questão, por exemplo, alguma memória ou ensinamento que deram para você aqui na escola, você lembra de algum? Cara, eu lembro que aqui na escola a gente tinha um projeto que era o projeto da Feira Cultural. Cara, e a minha turma, ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras, assim, da Feira Cultural. Foi quando estava começando a nascer esse projeto, junto com a equipe da direção, né, e da coordenação. E, cara, esse projeto, ele é tão rico, assim, tão rico, porque ele te dá várias visões, vários contextos culturais e diferenciados, sabe? Porque você, além de você estimular que o aluno ele tenha contato com uma cultura específica, ele tem contato com outras culturas porque os outros alunos também vão fazer seus respectivos trabalhos, né? E você passeia com relação àquilo ali. E, cara, isso é muito bacana, porque além de você estimular na turma, né? A autonomia de decisão, de você fortalecer a questão do grupo também, né? O grupo é muito importante, sabe? Você fortalece a sua comunicação com seus amigos de turma. Você tem a questão cultural também, que é muito importante, é muito legal. Inclusive, a minha turma foi campeã 2 anos seguidos da Feira Cultural. Caramba! No trabalho sobre a Grã-Bretanha, e depois a gente fez um museu histórico que ficou para a história da escola. Eu lembro, acho que de algumas feiras, quando eu era pequenininha mesmo. Acho que eu lembro de ter ido em alguma feira cultural sua, provavelmente. Mas hoje em dia, a feira, assim, tá diferente mesmo, né? Hoje em dia a gente tem podcast, teve feira cultural que a gente fez curta. E, assim, é uma experiência, assim, acho que é muito bacana, é o maior, né? Porque você momento da escola, né? É muito bacana, cara. É muito legal porque ali realmente você consegue integrar, né, os alunos e o conhecimento também, né? Com base num prol maior, sabe? De aprimorar suas questões culturais, de você reconhecer e conhecer novas culturas, ter acesso a novas culturas, sabe? É muito bacana. E tem algum outro momento aqui na escola que gravou muito pra você? Talvez então projetos ou algum momento com algum professor ou algum amigo seu.
Eu fiz grandes amizades aqui na escola, né? Eu fiz grandes amizades que eu vou levar para minha vida toda, inclusive. Amizades mesmo de pessoas que eu confio demais e que, inclusive, viraram amizades profissionais também, sabe? Saíram também, além do campo que você tem ali, né? São pessoas que estão junto contigo profissionalmente. Isso é muito bacana, né? Porque, poxa, eu tenho 24 anos e você está começando a sua carreira profissional, você ter esse amparo de pessoas que estão crescendo junto em diferentes áreas. Isso é muito bacana. Isso a escola te proporciona e você pensa que não, mas quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, caraca, passou muito rápido. É muito bacana. Deixa eu ver outra. Momento marcante aqui na escola. Talvez algum momento na aula, ou algum projeto. Falamos da feira. Talvez algum passeio escolar. Tinha exposição de artes também, que era um momento muito bacana, sabe? Tinha Cara, um momento... Agora é o que eu lembrei. Que é muito gratificante, assim, sempre foi muito bacana fazer parte disso, né? Foi a festa... São, né, as festas juninas do pré. Sim. Cara, é muito bacana, assim, um momento de que você consegue rever as pessoas, né, e ver todas aquelas pessoas, tanta tia Tamires, cara, que poxa, tenho o prazer de conhecer, uma pessoa especial demais, assim, pra mim, gosto muito. De todos eles, sabe? A tia da cantina também, esqueci o nome dela, mas tem um carinho enorme, assim. Poxa, muito bacana. Eu pude voltar à escola aqui no ano passado, né? Esse ano eu não consegui vir, mas eu pude voltar aqui no ano passado na festa junina, e é muito legal porque você tem contato, né, com as pessoas. E foi muito bacana, assim, o momento mais bacana da minha festa junina, que eu lembro, né? Foi quando a gente fez uma barraquinha, assim, para arrecadar fundos para nossa formatura, sabe? A gente fez uma barraquinha, a gente conversou com tudo, a gente foi conversado, né, com a direção da escola e tudo mais, com o Bruno, e aí a gente conseguiu o aval dele para conseguir trabalhar naquela festa junina ali. Aquilo foi muito importante, sabe? Porque além da gente arrecadar os fundos para a gente conseguir fazer a nossa festa de formatura, aquilo ali gerou também na gente um sentimento de gratificação, sabe? Porque é muito bacana você conseguir, poxa, trabalhar para pagar aquilo que é teu, sabe? Muito bacana, foi muito legal, sabe? Eu fiz a minha última festa junina esse ano, a gente também conseguiu a barraquinha, todo mundo se ajudando, todo mundo trabalhando, deu trabalho, Poxa, é muito mas foi bacana, né? tão legal, acho que foi uma das festas juninas que mais vão, sabe, me marcar na minha vida, de verdade. Exatamente. Assim, são momentos que acho que a gente vai guardar pro resto da vida, exatamente. Pra terminar. Eita, vamos lá. Qual conselho você daria para uma estudante do terceiro ano? Assim, nunca desista daquilo que você realmente quer, sabe? Corre atrás, faça o maior esforço possível, porque no final vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. Eu falo por mim, né? Eu consegui aquilo que eu mais almejava, que era passar na faculdade. E assim, foi graças a muita perseverança, muita disciplina e você querer muito também. Então, se você quer algo de verdade, corre atrás, porque nada é impossível. As pessoas às vezes pensam que as coisas estão muito longe, que vai ser difícil, que é impossível, a concorrência é muito grande. Nada é impossível para quem realmente quer. Se você batalhar, se você correr atrás, você consegue, sim. Mas tem alguma coisa, mas agora a última. Tem alguma coisa que você se arrepende? Ou que você gostaria de ter feito diferente? Se eu gostaria de voltar atrás, ou que você olha pra trás e fica, putz, poderia ter feito alguma coisa, ou talvez a mais, ou talvez a menos. Acho que eu me arrependa não, mas é porque a gente sempre fica com gostinho de querer voltar a ser com certeza. voltar a ser criança, né? Mas de ter aproveitado um pouco mais essa parte, sabe? De ter mais contato com os meus amigos daqui e tudo mais, porque, gente, faz parte. Quando você sai da escola,
você acaba se distanciando de algumas pessoas, de outras não, e isso faz parte da vida, isso acontece com todas as outras pessoas. Então, assim, eu acho que uma dica que fica para quem ainda está, né, no terceiro ano e ainda está nesse período escolar, né, é aproveitar cada momento como se fosse o último, porque realmente vai ser o último, gente. O tempo corre e a vida passa muito rápido, não tem jeito. As coisas andam numa velocidade, ainda mais hoje em dia, que você está o dia todo aqui dentro da escola, estudando, se dedicando para poder almejar aquilo que você realmente quer, né? E às vezes a gente acaba nessa fugacidade tanta rapidez tanta do mundo, né? Você acaba deixando de aproveitar os momentos únicos e particulares, né? Que tem. Eu acho que é isso. Aproveitar os momentos, né? É. Quanto dura. Então, gente, essa foi a conversa. Espero que vocês tenham gostado. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Fiquei muito honrado e agradecido aqui pelo convite da direção, tanto da Ana Paula, do Bruno. É com um prazer enorme que eu venho aqui falar dessa escola, quando eu passei 7 anos aqui dentro da escola, sabe? E é muito gratificante para mim poder voltar e falar sobre todos esses assuntos que a gente conversou, tanto do como era, né, da minha vida profissional também, que eu tô seguindo, e somente agradecer aí por tudo e por todos. É isso. Tchau, tchau.